Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 26 de julho de 2025. Hoje nós vamos trazer aqui um tema diferente. Vamos tentar orientar aqui aqueles que desejam ter mais conhecimento, principalmente sobre a nossa relação com os extraterrestres. Hoje vamos trazer o tema: por que os extraterrestres estão monitorando a Terra? Em primeiro lugar, vamos dizer aqui de uma forma bem clara, aqueles que não acreditam em extraterrestre, que acham que esse mundinho é o centro e único planeta habitável do universo infinito, nem perca seu tempo. Então, já pode passar adiante para outros vídeos, porque aqui nós vamos tratar realmente de uma realidade. Embora uma boa parte da humanidade já tenha conhecimento e entendimento, uma outra parte não quer saber, não acredita, e acha tudo isso uma perda de tempo. Mas um dia todos saberão que o cosmos é infinito e infinitas são as suas humanidades, as suas civilizações. Em todos os lugares há consciências. Aqui apenas um grãozinho de areia, um planeta habitável por consciências, entre um oceano de areia. Nós estamos vendo a cada dia, e principalmente quem assiste ou acompanha a exopolítica, que trata sobre mundos além da Terra e a comunicação que há entre esses mundos através das consciências, e nada mais são do que almas, seres, nossos familiares de famílias galácticas. É uma pena que muitos não acreditam e deixam passar uma oportunidade tão grandiosa quanto esta de aprender alguma coisa, entender alguma coisa. O conhecimento não ocupa espaço e nem lugar e nem tempo. Por que não nos damos, então, a oportunidade de aprender? Porque é mais fácil viver na ignorância, porque daí não tem nenhuma responsabilidade. Mas a ignorância, ela tem um tempo. Depois ela precisa ser passada a limpo e as almas precisam fazer o seu caminhar. Se não é neste planeta, é no outro, é no outro, é no outro. E o tempo fora da terceira dimensão não existe, então sempre haverá oportunidades. Bom para quem resolveu dar o passo adiante. Nós sabemos que a Terra é um planeta de criação e para cá aportaram fractais de almas de outros mundos e nós somos esses fractais. Consciências diminuídas em partículas pequenas para experienciar na sua limitação. O limite dos limites, porque nós somos aqui o farelinho, como se diz, a migalha do pão. Uma minúscula migalha quase invisível, mas que faz parte de um pão grande, visível, que todo mundo enxerga. Criar na quase ausência de luz, usando uma porcentagem de matéria escura muito alta, sem contar que a humanidade que nós conhecemos, ela está aqui na Terra há 1,5 milhão de anos, num planeta que já tem bilhões de anos de existência, mas que foi preparado aos poucos para receber esta civilização humana. E para essa civilização humana aqui estar, era preciso também que outras consciências, como os animais, os vegetais, os minerais, os elementais, e todas as condições que aqui encontramos, estivessem aptas a receber esta humanidade. Para complicar um pouquinho a situação, há 400.000 anos, mais ou menos, um pouco mais, pouco menos, vieram aqui consciências malévolas fugidas das guerras de Orion e complicaram um pouquinho a situação. Contaminar essa matéria escura que as almas aqui
precisam elaborar para cocriar na quase ausência de luz. É óbvio que tudo ficou muito difícil. 400.000 anos não são 400 dias. É muito tempo. Mas aqui é um plano divino para uma humanidade. Tudo foi programado e tudo foi escrito. E apesar dos contratempos e dos imprevistos, o plano vai finalizar de acordo com a sua programação. As trevas, quando aqui vieram, colocaram a Terra como sua propriedade e criaram uma armadilha para que nenhuma civilização extraterrestre viesse em socorro da humanidade residente aqui, os humanos. Criaram uma grade magnética tão fechada que impossibilitava qualquer coisa adentrar aqui, e se alguém tentasse, a humanidade seria o seu escudo e a humanidade seria sacrificada. Muitas civilizações dentro da humanidade avançaram e regrediram. Nós tivemos a mais importante, que é a civilização da Atlântida, quando faltou muito pouco para que a Terra se libertasse através das suas consciências elevadas, as consciências dos humanos, obviamente. Mas havia tempo. Então, há 12.000 anos atrás, quando a Atlântida afundou definitivamente, ainda sobraram esses 12.000 anos. Porque a sincronia da evolução dos mundos de cada galáxia, de cada universo, de cada multiverso e até do cosmos infinito, ela segue um ritmo, uma sincronia. E agora não há mais como fugir deste evento importante, que é o movimento das frequências do nosso planeta para se alinhar às frequências dos demais planetas, estrelas e constelações dentro da galáxia e fora da galáxia. Nós temos aqui então hoje, depois de tantos milênios, um rompimento desta grade magnética. Nós falamos aqui num vídeo anterior. E aquela anomalia escura que era a chave de segurança dessa anomalia foi quebrada. E assim permitiu que as forças externas galácticas pudessem socorrer o nosso planeta. Embora essas naves espaciais e seres extraterrestres estão rondando o nosso planeta desde a década de 1950, quando iniciou o último século da transição planetária, foram impedidos de se manifestar e de agir em função da ameaça das retaliações praticadas pelas forças trevosas. Mas aos poucos nós sabemos que a luz toma conta e nada e ninguém pode vencê-la, porque a sombra não é maior e mais potente que a luz. Pelo contrário, é um subproduto da luz. Alguns anos depois de 2012, quando a Terra entrou numa linha de tempo, já em 2010, uma linha de tempo que foi criada pelas forças coletivas das consciências humanas que atingiram um grau de frequência suficiente para eliminar a linha do Armagedon, que era a destruição, caso fosse necessário, do planeta Terra. A destruição seria provocada, obviamente, por esses seres das trevas, no momento que elas sofreriam o ataque final para se render. Mas houve uma consciência coletiva suficiente
para criar uma frequência do não-Armagedão. E em 2012, o nosso planeta entrou, como todo o sistema solar, definitivamente na órbita pleiadiana, dentro do cinturão de fótons, onde é um feixe de luz mais intenso. E sempre que a Terra e o nosso planeta e o nosso sistema solar adentravam esse cinturão de fótons, a cada 11, 12 mil anos, porque são 25.920 anos o calendário maia, e por 2 vezes em 12 eras, na Era de Leão e na Era de Aquário, o nosso sistema solar passava por esse cinturão de fótons por um período de uma era, exatamente 2160 anos, denominado Era da Luz. Porém, nós sabemos que a Terra também entrou num ciclo novo, além deste, que é o ciclo galáctico, quando há um movimento em que todos os planetas e todas as estrelas da galáxia adentram uma oitava na órbita ao redor do seu Sol central. Um ciclo de 225 milhões de anos. Após tantos ciclos de 225 milhões de anos, agora o nosso sistema solar também adentra uma oitava na espiral galáctica. A luz se intensificou e o nosso Sol recebe, espelhado da luz do Sol central galáctico, uma energia cristalina, não mais fotônica. Então, embora estejamos num feixe de luz de fótons, essa luz não é mais fótons, é cristal, silício. Vai mudar tudo o que está nesse planeta. E ela é tão intensa que nenhuma consciência negativa vai permanecer ativa, porque não suporta esta frequência, vai colapsar. Em função também de estarmos no último século da transição planetária, todas as tecnologias convergem para a nova era que chega. As tecnologias de energia livre, de curas quânticas, todos os sistemas sendo resetados e reinicializados nas novas frequências, nos novos modelos, não servem mais aos serviços dos escuros, da não-luz, daqueles que dominavam a humanidade, daqueles que controlam a humanidade como um governo oculto. É preciso que eles se rendam, porque esta é a finalidade e a permissão que eles tiveram de aqui vir, para que eles aprendessem com os humanos um pouquinho do que é o sentimento de amor incondicional, de compaixão e de respeito. Obviamente que grande parte da não-luz optaram para ir para a luz. Aceitaram a rendição e o progresso, a evolução. Mas muitos ainda continuam. Aqueles que estão arraigados e completamente presos às suas ideologias de comando, de poder, de dominação, um orgulho muito elevado, que não vê outra coisa a não ser o seu poder maior e dominador. Em função disso, eles também foram cercados, e sabemos, já anunciamos aqui, através das canalizações que recebemos, que todas as entidades não físicas que têm essa frequência da não-luz, essa frequência do mal, essa frequência trevosa, satânica, já foram levados nos últimos anos. A partir de 2016, 2017, começou a limpeza e ela terminou agora em 2023, 2024. A limpeza está agora na faixa da crosta da Terra, onde os humanos encarnados, representantes legítimos das trevas, estão sendo removidos gradativamente. E não vamos aqui falar sobre isso agora, porque a maior parte do movimento nós não estamos vendo e nem sabendo. Existem formas e tecnologias que substituem as peças no tabuleiro sem que ninguém perceba. Quando todas as peças estiverem removidas, o tabuleiro vai mostrar o resultado do jogo. Então lá nós vamos saber exatamente o que
Aconteceu. Não precisa que ninguém conte antecipadamente. Os extraterrestres começaram então a adentrar na nossa atmosfera da Terra quando buracos nesta grade magnética foram feitos pela luz que chega. A luz que chega começou a desintegrar esta malha eletromagnética negativa, limpou, junto com a atividade dos extraterrestres que estavam fora da atmosfera, essa anomalia primária. E a luz que chega também está dissolvendo a anomalia primária aqui dentro da crosta da Terra. E as consciências que são partes de tudo que existe e faz parte da matéria, seja luz, seja escura, ela também começa a se purificar. Uma vez aqui dentro, os extraterrestres trazem as forças necessárias para modificar aquilo que os humanos não conseguem fazer. Lembrando que a parte dos humanos cabe aos humanos e eles não vão fazer. Portanto, todos nós temos que fazer a nossa parte. Quem ficar atrás do deixa que os outros fazem, que resolvam, não vai acontecer nada para ele, porque é um omisso. Nós sabemos que cada um pode pecar pela ação, pela omissão. Omissos também pecam. Os extraterrestres estão começando a se manifestar cada vez mais, porque agora eles estão num grande número dentro da atmosfera da Terra, dentro da grade magnética. E aquelas forças trevosas encarnadas, elas sabem, porque elas têm a programação, que não poderão vencer esta batalha final que é da luz e a sombra, o bem e o mal, a verdade e a mentira, a informação e a desinformação. Pode dar o nome que quiser. O calendário, o vocabulário é enorme. Por que os extraterrestres estão agora monitorando a Terra? Porque eles finalizaram o seu trabalho, mas eles estão monitorando as ações dos encarnados. Porque tem encarnados que têm muito poder. Nós sabemos que existem tecnologias suprimidas que a humanidade nem sabe que existem, mas são poderes capazes de destruir não somente o nosso planeta e toda a sua humanidade, mas também outros planetas, e não somente do nosso sistema solar, de toda a galáxia e todo o universo. Porque quando há certas armas escalares ativadas, o prejuízo ele é enorme para outros mundos também. Então os extraterrestres estão aqui monitorando a Terra porque eles entenderam que agora era a hora de entrar, conseguiram essas brechas, e eles entenderam o risco que o sistema solar e os outros mundos desta galáxia estão correndo em função dessas consciências malignas que ainda permanecem por aqui, como encarnados. Nós temos o exemplo de Atlântida, há 12.000 anos, que aquela época a Atlântida poderia ter feito a ascensão. A humanidade da época podia ter ascensionado. A Terra podia ter entrado no mundo de regeneração há 12.000 anos. Mas em função da contaminação, do suborno de um dos membros da comissão que comandava a Atlântida na época, os da não-luz compraram a consciência de um dos bons, como se diz, e ele se vendeu e agiu no mal e a Atlântida afundou. Por que a Atlântida afundou? Não foi porque um se vendeu, não foi porque alguém bombardeou a Atlântida, não foi porque houve um cataclisma como o dilúvio conhecido. Foi porque
existia uma regra de não intervenção nos outros mundos. E o planeta Terra tinha tecnologias para viajar para outros mundos e poderia dominar esses mundos, colonizar, escravizar, como era a praxe desses satânicos que aqui chegaram na Terra há 400 mil anos atrás. O domínio, o poder, a escravidão. Quando um se vendeu, eles iam decidir que podia então invadir outros mundos, porque era 3 contra 2, daí virou o contrário. Um se mudou, dos 3 ficou o contrário. O mal ficou com a maioria. E começaram a decidir e dar a permissão para explorar outros mundos. Então houve a intervenção do plano divino, que também tem o seu poder, porque é o Criador de tudo. E uma intervenção de energia, seja lá que for, causou o colapso do sistema de Atlântida. A energia reverteu e Atlântida afundou, com toda a sua humanidade. Mas as almas não morrem, como já dissemos tantas vezes. E muitas almas de Atlântida estão hoje encarnadas aqui ainda. No Brasil e em todos os lugares do planeta. Aquelas almas perversas estão encarnadas como uma oportunidade de se redimir. Muitas se redimiram, obviamente, ao longo desses tempos, porque encarnaram muitas vezes. Mas elas recuperaram, de certa forma, um certo grupo de poder que no último século agora ainda estavam aqui encarnadas, e havia o risco de novamente começar a explorar outros mundos e invadir planetas e estrelas, promover guerras cósmicas, galácticas, seja lá no tamanho que for, não importa. Essas almas ambiciosas não perderam a ambição, continuam na sua dureza das sombras, não querem a luz. Então os extraterrestres, os irmãos galácticos, estão aqui para monitorar. Como foi fechado todos os portais que possibilitavam a fuga e a expansão aqui do território, porque eles queriam transformar a Terra num centro explorador, todos os portais foram fechados e eles foram cercados, e agora eles não tinham mais o que fazer. Mas eles podiam então fazer a última tentativa, o Armagedão, implodir o planeta Terra e sua humanidade. E eles tinham ferramentas para isso. Então, os extraterrestres resolveram realmente ingressar aqui em grande número, com muitas, milhares de naves, de todos os tamanhos. Muitas famílias galácticas estão aqui, cada uma com a sua função. Nós já sabemos disso, porque nos foi passado há uns 8, 9 anos atrás. Foi ali por 2016, 2015, alguma coisa assim, 2017. E a mensagem que eu recebi pessoalmente me dizia assim: não se preocupe, porque não vai haver uma hecatombe nuclear no planeta Terra. Nós não vamos permitir, porque isso vai afetar toda a galáxia. Destrói o corpo etérico das almas. É muito grave isso. Mas não se preocupe, porque eles têm o arsenal, mas nós temos as pilhas dos controles. Eles têm o arsenal, têm o controle, nós temos as pilhas. Eles não conseguem ativar. Nenhuma ogiva vai entrar em funcionamento. Quando nós recebemos essa mensagem, ficamos mais tranquilos, e foi passada essa mensagem várias vezes. A iminência desse fato dantesco acontecer era tão grande que eles resolveram se aproximar.
Nós vemos isso em todos os canais que falam da geopolítica e da exopolítica, e isso também vai apressar um pouco a revelação que os extraterrestres existem e que eles vão fazer contato agora com toda a humanidade, muito em breve. Quem não crê, espere para ver. Se os extraterrestres estão preocupados com a Terra, eles têm motivos para isso, mas eles têm também as ferramentas para impedir que algo maior e grave aconteça. Nós estamos agora, então, no final da transição planetária e vamos ver, junto com os eventos finais, também o contato, as revelações. Vamos receber os nossos irmãos galácticos e vamos comemorar a grande vitória planetária. Galáctica também, porque a Terra ainda era o risco. A Terra é o último reduto das trevas nesta galáxia. Daqui elas não passarão. O Criador já deu basta, foi dito isso há alguns anos, 2016, 2017, já veio essa mensagem. O Criador deu basta, chega de brincadeira. E agora, nos últimos dias, nós recebemos mais uma vez várias mensagens dizendo: o tempo se esgotou, acabou. Estamos muito próximos de ver o grande final deste velho ciclo de provas e expiações. As consciências estão se elevando e quando nós falamos em elevação de consciência, aquelas consciências que estão nas pessoas que se comprazem no mal também se elevam, também expandem em termos de conhecimento, e elas estavam muito próximas de partir pelas suas ações, as suas cartadas, como se diz. A última cartada, ou as últimas cartadas, os últimos movimentos nas peças do jogo deles, da agenda deles. Quanto mais eles ameaçam, mais extraterrestre aparece. E não há escapatória, não há para onde fugir. Muitos ainda estão tendo uma última oportunidade de ir para a luz e diminuir o seu castigo, como se diz, porque não é castigo, mas é uma penitência, é um resgate de todos os males que foram praticados por eles. E se não houver a rendição, haverá então o aprisionamento, a remoção. E não há nada e ninguém que possa impedir isso. A humanidade não vai sofrer a retaliação dessas consciências trevosas. Impossível que o plano deles dê certo, porque ele vai contra o plano divino do Criador. Temos ainda pessoas e partes da humanidade sofrendo males provocados pelas ações, porque eles têm ações menores em todas as frentes, em todos os lugares. Não vamos aqui citar particularidades, mas nós sabemos, tudo que acontece de tragédia ultimamente tem o dedinho de algum membro desse clube da não-luz. Mas daí por que eles ainda fazem isso? Porque essas coisas menores ainda são permitidas. Por que são permitidas? Porque tem almas encarnadas que pediram para passar por certas provações para quitar os seus débitos e assim conseguir a frequência da ascensão. E é passando por essa dificuldade, esse sofrimento, às vezes, que essas almas conseguem quitar os seus débitos e conseguir a frequência da nova Terra e fazer a ascensão. Seria um castigo para essas almas eliminar todas as possibilidades das trevas antes do final. É preciso que se complete o ciclo. O ciclo vai se completar.
Estamos muito próximos disso, não há problema. Temos que ter também um pouco de entendimento e paciência e compaixão, principalmente por aqueles que sofrem e aqueles que provocam a dor. Mas são situações necessárias porque estão nos planos de almas dos encarnados. E o plano divino não pode impedir que um plano de alma se concretize. Enquanto não termina essa quitação de conta, a Terra não termina a sua transição. Por isso já falamos que nós vamos ter, sim, após 2030, provavelmente ali 25, 30 anos no máximo, da reorganização. Enquanto isso dá tempo para que todos terminem o seu plano de alma, então sim, a nova Terra será totalmente diferente, sem dor, sem sofrimento, para todos aqueles que dali em diante permanecerem aqui. Porque não será mais um mundo de provas e expiações, será um mundo de regeneração, onde não há dor nem sofrimento. Lembrando que essas almas ainda encarnadas que se comprazem no mal, a maioria são híbridos, e eles têm um sangue frio, eles não têm emoção, eles só têm um desejo, o poder incessante. E são psicopatas. E o que esperar de um psicopata? Qualquer coisa, menos aquilo que é bom. Eles são perigosos, eles são ardilosos, frios e calculistas, sem escrúpulos. E eles têm um pensamento: estar sempre no poder. E se eu não posso estar no poder, ninguém pode. Acima de mim, ninguém. Então, se eu não posso, a humanidade não pode. Então, eles querem porque querem dar fim à humanidade. Tantas tentativas frustradas que nós vemos. Quem assiste os acontecimentos da geopolítica sabe como funciona a ação dos dois exércitos, o da luz e da sombra, em todo lugar do planeta, em todas as condições. As tentativas de aniquilação da humanidade. Por um lado, praticado pelas trevas, e a tentativa e provavelmente a condição vencedora no final da luz de salvar a humanidade. Que é o que vai acontecer, porque já sabemos o lado que vai vencer essa queda de braço. Tudo está se organizando para a luz vencer finalmente esta contenda, porque o plano acabou. A Terra finalizou o seu curso primário de provas e expiações. É uma escola que já deu todas as matérias, todos os graus para os seus alunos, e ela já está programada para subir um degrau na classificação do ensino. As matérias aqui dadas e oferecidas até aqui não vão mais ser oferecidas, porque agora o nível sobe um degrau, vamos para o mundo da regeneração. Aquelas almas que são os alunos dessa escola, que não estão prontas para subir esse degrau, não passaram nas suas provas, nas suas lições de casa, terão que ir para outra escola. E assim será o fechamento deste ciclo. E o fechamento será com a presença de quem sempre nos deu proteção e guarida. Porque todas as almas que aceitaram se fragmentar para vir aqui numa consciência reduzida, quase que ao nada, tiveram a garantia que seriam protegidas, amparadas e que um dia elas teriam condições de voltar a se integrar na sua versão superior. Mesmo aqueles que são exilados agora, que não conseguiram esse intento, têm a garantia de que, se não for nessa escola, será noutra, mas um dia elas vão chegar à consciência superior
de onde elas vieram. Não há enganos nos planos divinos, não há injustiças nos planos divinos. O que existe é evolução de mundos. Apesar dos contratempos, apesar das forças contrárias, porque o livre-arbítrio existe em todos os níveis, em todas as dimensões, às vezes almas elevadas decidem por conta própria fugir da regra, criar seus mundos com a escuridão. Isso é permitido quando há um outro projeto paralelo. Aprendizado. Nada é em vão. Nada é tão terrível como parece, tudo tem um propósito. Lembrando que todas as almas são imortais. E da luz vieram e para a luz retornam. Não há outra maneira de compreender as consciências e a evolução dessas consciências dos seus mundos. Se aqui estamos, é porque estamos fazendo parte do momento mais importante, o momento mais histórico do planeta Terra e de sua humanidade. E isso é um privilégio. Por mais que tenhamos dificuldades, tarefas difíceis, temos a oportunidade e o privilégio de estar aqui fazendo esse final. Nós somos artífices deste grande evento de transformação de um mundo. Vivemos a velha Terra e estamos entrando na nova Terra. Muito pouco é o número de almas que têm o privilégio de fazer parte de uma transição planetária, viver dois mundos numa mesma experiência, numa mesma escola. E nós estamos aqui. Portanto, vamos, de uma vez por todas, abandonar qualquer resquícios de medo, de raiva, de culpa, de qualquer coisa negativa, porque nós construímos esse mundo. E se nós construímos esse mundo ao ponto dele ascensionar, o que nos pode causar transtornos? Problemas? Só temos a comemorar. Independente da situação de cada um, tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é momentâneo. São ainda os ajustes finais. Cada um de nós tem uma tarefa, uma missão, um aprendizado, uma prova, alguma coisa ainda para concluir. Mas vamos concluir. E vamos comemorar. Todos juntos, no final. Os nossos irmãos extraterrestres, de todas as famílias galácticas que existem almas aqui na Terra, seja pleiadianos, arcturianos, sirianos, de Alpha Centauri, de qualquer outro lugar, todos eles têm comissões em suas naves aqui para a grande festa, quando tudo terminar. São as nossas famílias galácticas que vêm aqui para nos dar a assistência final e juntos comemorarmos a grande conquista da ascensão das almas e da transição do planeta Terra. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.